Muito bem, estamos de volta. Vamos continuar aqui nosso estudo da Lei Orgânica do município de São Geraldo do Araguaia. Vamos aí para o artigo 10º. Capítulo 1 dos bens do município, artigo 10. Inclui-se entre os bens do município 1. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. 2. As coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam ou lhes vierem a ser atribuídos. 3. Os rendimentos provenientes dos seus bens, execução de obras e prestação de serviços. Parágrafo único. A alienação gratuita ou onerosa de bens imóveis do município dependerá de autorização prévia da Câmara Municipal. Nesse artigo 10, a gente pode ver que é algo muito assim, mais decoreba mesmo, tem muito o que se explicar, é bem explícito, né, o que se inclui nos bens. Agora, o parágrafo único é sempre bom observar, quando geralmente a lei ela vem, traz os artigos, os incisos, e aí vem um parágrafo. Geralmente um parágrafo, ele traz alguma observação diferente, às vezes é uma exceção, às vezes é uma condição, né? Como aqui, por exemplo, parágrafo único do artigo 10 vai dizer com a condição: a alienação gratuita ou onerosa, ou seja, tanto uma alienação de um bem, né? Ou alienação, que seria o quê? Seria uma venda, né? Ou... Peraí, só um instante. Estou aqui com o meu... Tá meio lento aqui o programa. Então, só observa, a alienação, como ele está deixando bem claro, né? Ela tem uma condição. A alienação pode ser gratuita ou onerosa de bens imóveis. Olha só o detalhe. Cada palavra dessa é um detalhe que pode ser cobrado na prova, né? Tem bancas que elas gostam de usar um pouco da letra da lei e elas colocam detalhes que às vezes é imperceptível, né? Ou às vezes passa batido se você não observar bem. Passa batido se você não observar bem o significado. Por exemplo, aqui no parágrafo único, alienação. Qual o tipo de alienação? Gratuita ou gratuita. Está dizendo que é gratuita ou onerosa, ou seja, alienação, que é transferência, vamos dizer assim, a grosso modo, transferência ou venda, algo do tipo, né? Transferência para outra pessoa de um bem ou de um direito. Digamos, o município quer transferir esse bem para alguém, para um outro ente, né, da federação, por exemplo, quer ceder esse bem para o Estado, quer ceder esse bem para um particular, ou quer alienar, enfim, significa basicamente uma transferência. Então, uma transferência, seja de bem gratuita ou onerosa, ou seja, se o município vai receber algo para alienação ou se não vai receber, tanto faz, poderá ser feito mediante, dependerá, né, bens imóveis, tá? Vou anotar aqui para você, eu gosto de anotar eu gosto de colocar esse Word porque a gente pode detalhar algumas coisinhas, né? Ó, eu faria o seguinte, para ficar bem simples, resolver a alienação. O que acontece? Você tem um recurso, você tem um papel aí, deixa eu usar as formas aqui, pode demorar um pouquinho, mas eu acho mais interessante. Interessante usar as autoformas. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Vou usar um conector desse. Vou usar uma setinha mesmo. Travou tudo aqui. Não, vai dar mais trabalho. Vamos lá. Alienação. Aí eu colocaria o quê? Faria o quê? Alienação. Deixa eu ver se eu consigo aqui mexer no Paint. Nunca fui bom de Paint, né? De repente. Deixa eu mudar aqui a janela. Deixa eu mudar aqui a janela para o Paint, né? Ver se eu consigo mudar, né? Não consigo. Enfim, a gente vai resolver aqui mesmo. Vamos lá.
Alienação. Como é que funciona a alienação de acordo com a lei? Primeiro, ela pode ser gratuita ou onerosa, ou seja, por meio de pagamento. Ambas de bens imóveis, tá? Olha só, bem imóveis, aí os detalhes. Primeiro, alienação gratuita ou onerosa. Pode ser paga, pode ser gratuita, tanto faz. Os bens imóveis, tá? Não está falando de bens móveis, bens imóveis do município, obviamente. Dependerá de quê? De prévia autorização da Câmara. Separei aqui só para simplificar, porque a gente vê aquele texto todo lá na lei, né? Fica uma coisa assim bem complexa. Deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte. Ficar bem visível. Olha só, alienação, tanto gratuita ou onerosa, de bens imóveis, tem que ter prévia autorização da Câmara. Se você tiver impressa a apostila, ou tiver impressa aí a lei, você pode marcar, sinalizar essas opções aí para você ter entendimento. Então, eu digo o seguinte, nesse artigo 10, né, além de você ter que ler os incisos para você ter uma compreensão, saber quais são os bens, etc. Mas eu acredito que o mais cairia, talvez, nesse artigo 10º, artigo 10 seria o parágrafo único que vai tratar. Por quê? Porque a banca, ela às vezes pode dizer o seguinte, a alienação, somente a alienação gratuita deve ser autorizada previamente pela Câmara, ou somente, ou pode colocar assim, alienação onerosa deve ser de bens imóveis, deve ser autorizado previamente pela Câmara. Não só gratuito, tem que ser onerosa também. Não só onerosa, gratuito também. Se disser que é de bens móveis, não é bens móveis, é bem imóveis. Então são coisas que são detalhes que a prova pode pedir. Se você não estiver atento, você pode cair. Alienação de bens imóveis, tá? Gratuita ou onerosa, prévia autorização da Câmara. Pronto. Se você memorizar isso aí, tá de boa. Se cair na tua prova, não vai ter bronca. Vamos lá. Acho que fiz uma besteira aqui. Deixa eu ver. Agora vai. Vamos lá. Artigo 11. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão e permissão, quando houver interesse público devidamente justificados, tá? Primeira coisa do caput. O uso de bens municipais por terceiros poderá, ou seja, pode ser feito sim, não tem restrição, né? Por meio de concessão, aliás, não tem restrição não tem impedimento. Por meio de concessão e permissão, quando houver, claro, interesse, né, público devidamente justificados. Então, assim, primeiro, tem que ter um interesse público e não só um interesse público, mas tem que estar justificado. Tem que justificar, olha, estou aqui concedendo, né, concedendo ao terceiro, né, esse bem, o uso desse bem, porque é necessário fazer um tipo de trabalho, de obra, né, ou estou concedendo esse bem para um interesse público a respeito de coisa tal. Ou seja, tem que ter uma justificativa, concessão e permissão, tá? O uso de bens municipais por terceiros, mediante concessão, permissão. Duas modalidades. Quando houver, claro, o interesse público devidamente justificados. Parágrafo 1º. A concessão de bens públicos somente será outorgada mediante autorização legislativa. Significa autorização de lei. Ou seja, não pode conceder os bens públicos, né, sem que haja ali uma outorga legislativa, ou seja, de lei, né, sem que haja ali uma norma estabelecendo ali aquela concessão daquele bem, né. Segundo, a permissão que poderá incidir sobre bem público, desde que a utilização seja de interesse da coletividade, será feita a título precário por decreto. E aí é bom você fazer uma separação. Anote aí. Como é que eu faço? Como eu costumo dizer, a gente tem que simplificar as coisas, né? Porque às vezes a gente complica as coisas porque a gente está lendo e não destaca, não separa, não marca o que é essencial para memorizar. Olha só, eu costumo dizer, pode cair na tua prova, que você tem que anotar aqui para você não
se perder. Você vai separar. São duas formas, né? Tem a concessão e tem a concessão e tem a permissão, né? São as duas formas. A gente viu aqui as duas formas do uso de bens por terceiros, né? Por terceiros. Vamos colocar bem aqui em cima. Uso de bens por terceiros, tá? Duas modalidades, concessão e permissão. Primeira coisa, a concessão, que diz aqui o texto, diz que a concessão de uso de bens somente será outorgada mediante, aí você vai colocar autorização legislativa, concessão. E a permissão? A permissão só que poderá incidir sobre o bem público, desde que a utilização seja de interesse da coletividade. Olha, primeira coisa que você deve observar. Estou mexendo aqui em tudo, trabalhando tudo. Cadê o artigo 11? Aqui, o que vale anotar? A permissão. Primeiro, o interesse da coletividade, porque se vier alguma coisa na prova dizendo que permissão pode ser feita por interesse particular, não, na coletividade. Então é precatório por decreto. Pronto. Título, né? Título precatório por decreto. Olha aí, duas observações que a gente pode fazer sobre a questão aí do uso de bens por terceiros. Concessão, a autorização legislativa, diz o parágrafo 1º. Para o segundo, falar sobre a permissão. Ela tem que ser de interesse da coletividade, ou seja, os bens podem estar à disposição de terceiros para uso, né? Se for para o bem, né, o interesse da coletividade, e é título precatório por decreto e não por autorização, como é a concessão. Então, uma diferença. Concessão, autorização legislativa, permissão, precatório por decreto. É bom você memorizar, você fazer associações. Sabe o que você pode fazer? Olha aí, eu já memorizei uma coisa aqui, olha. Já criei aqui uma memorização. Se você pensou isso também, né? Por exemplo, o que você pode memorizar? Permissão, P, precatório, P, precatório. Permissão, precatório por decreto. Pronto. Se você memorizar precatório, você vai automaticamente lembrar que a concessão é a autorização legislativa. Concessão é legislativa. E permissão? Permissão, P de precatório. Então, precatório por decreto. A permissão é precatório por decreto. Pronto. Uma forma de memorizar. Se você memorizar o precatório, você já descarta se você descartar o precatório, você já sabe que a concessão é por autorização de legislação. Pronto. Já é uma forma de memorizar. Repito, quando eu falo em forma de memorizar, mnemônico, algum tipo de memorização, não é que você vai se prender a isso. Você tem que ler sim, mas é só para você melhorar aí, para dar assim vamos dizer, um up, né? Para fortalecer a sua compreensão do assunto e também para economizar, às vezes, você gastar muito a memória com coisas que você pode simplificar. Aqui no caso, permissão, né? Permissão precatória por decreto. Concessão, autorização legislativa. Permissão, P, precatório. Pronto. Gostou da dica? Criei agora, né? Não estava nem programando isso. Por isso que é bom de estar lendo, na hora a gente tira um entendimento legal, bacana e consegue ajudar também quem necessita. Compreender isso aí, então a parte que a gente viu lá no início, né? No artigo 11, vai dizer uso de bens. O terceiro pode ser feito mediante concessão ou permissão. Claro, tem que haver o interesse público, né, e devidamente justificado. Aí tem a concessão de uso de bens por autorização legislativa e tem também a permissão que é feita a título de precatória por decreto. Artigo 12. Cabe ao prefeito, né, tá aqui, cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara Municipal quanto àqueles utilizados em seus serviços. Claro, né? Como a gente falou lá nos primeiros vídeos, né? Que a gente tem que são poderes harmônicos, independentes e harmônicos entre si. Então, a Câmara também, claro, ela tem a independência dela, inclusive financeira, né? Então, aquilo que for de administração de competência da Câmara Municipal, né, pode ser utilizado seus serviços ali sem problema. Ou seja, o prefeito ele é responsável, né, para administrar os bens municipais. Claro, ele vai respeitar a competência da Câmara quanto àqueles bens, né, que são utilizados ali pela Câmara Municipal.
Não tem muito segredo essa situação aqui. Artigo 13. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados com identificação respectiva, numerando-se os móveis segundo o que deva ser estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da secretaria ou diretoria a que forem distribuídos. O cadastramento, né? Seria ali cadastrando o patrimônio dos bens municipais. Artigo 14. Os bens patrimoniais no município deverão ser classificados pela natureza em relação a cada serviço. Aqui também é bom dar uma lida, mas eu não sei se vai cair na prova, mas é bom ler, porque se a prova te pedir algumas coisas sobre a lei orgânica, te pedir de como serão classificados os bens municipais, né, é bom memorizar pela natureza, né, os bens patrimoniais, perdão, pela natureza ou em relação a cada serviço, pela natureza em relação a cada serviço. Artigo 15. Alienação dos bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificada será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Então, aquilo que a gente já está falando sobre a alienação dos bens municipais, que devem ser aí interesse público, né, que a gente já falou anteriormente, e devidamente justificados, obviamente como pede a lei, né, será sempre precedido, ou seja, tem que haver uma avaliação antes, prévia, e vai obedecer às seguintes normas. 1. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa e licitação pública. Tá? Aqui a gente já pode fazer naquelas anotações, lembra? Ou você pode marcar aí na sua apostila, se você tiver a apostila impressa, né? Se não, vamos fazer aquela anotaçãozinha lá para ajudar, né? Vamos lá, nós estamos falando de normas de concessão, né? De concessão, alienação. Concessão é uma forma de alienação, assim como a permissão é uma forma de alienação. E as normas? Primeiro, o inciso primeiro vai dizer o quê? Primeiro, você tem que identificar. Ele vai dizer o quê? Quando imóveis. Então, se for imóveis. Aí, para economizar, você reescrever aquilo, coloca imóveis. Aí coloca autorização legislativa, ou seja, por lei, e licitação pública. Vamos lá, o segundo. O segundo fala, quando móveis, né? Aqui no caso é móveis, aí você anota móveis. Dependerá apenas, olha só, de licitação pública. Então aqui a gente não tem. Quando fala apenas, significa que não tem autorização legislativa, não precisa da autorização legislativa, somente a licitação pública. Dispensada esta em caso de doação. Ah, sim, aí tem uma exceção. Dispensa, né? Caso de doação, vamos colocar entre parênteses. Em caso de doação. Em caso de doação, que será permitida exclusivamente para fins assistenciais ou quando houver interesse público relevante justificado pelo Executivo. Isso aqui é óbvio, porque assim, vamos entender, a prefeitura não vai doar um bem, né? Não vai ali doar, né? Fazer uma doação para, tipo assim, para uma empresa. Não pode, porque isso vai caracterizar a utilização de um bem público, né? Para beneficiar um terceiro, beneficiar ali uma empresa privada ou um cidadão, uma pessoa ali que não é um interesse público. Agora, claro, se for um caso de assistencial, como está dizendo, né? Se for um caso de assistência, sim, porque ali, digamos, ali para fins assistenciais, está ali doando para vamos dizer ali, uma unidade ali filantrópica, né? Uma unidade ali, ou uma ONG, ou alguém ali que faz um serviço assistencial, né? Que necessite ali do bem móvel, né? Aí ele pode fazer a doação, claro, e claro, também, se houver interesse público relevante, né, no caso de não for assistenciais, como está dizendo, aí vai ter que justificar aí o motivo pela qual ele está fazendo doação. No caso, como diz aqui, né, se não for nesse caso, ou justificado pelo Executivo, né? Se não for ali por doação, caso de doação, tem que justificar o motivo aí para
tem que ser justificado o motivo dessa alienação de um bem imóvel. Então tá aí. Bens imóveis, autorização legislativa, licitação pública. Bens móveis, somente a licitação. Não precisa de autorização legislativa, né? E dispensado a licitação no caso que é de doação, né, a assistenciais, como diz, né, doações assistenciais. Ou, se não for doação assistencial, justificado pelo executivo. Mas aí eu gosto de separar, anotando mais, digamos assim, mais clareza, por dois motivos. Por que eu aconselho fazer isso? Primeiro, quando a gente escreve alguma coisa, ou quando a gente faz uma anotação, a gente costuma memorizar melhor aquele conteúdo, né? Porque a gente destaca daquele monte de letras que a gente está vendo na lei. E outra, simplifica a coisa, né? Porque você viu, eu simplifiquei, concessão, permissão, pronto, está simplificado. Aliás, imóveis, né? Concessão também, lá que eu fiz também a mesma coisa. Mas móveis e imóveis. Imóveis, ou seja, separei, distingui. Aí eu vou anotar, porque toda vez que eu for estudar, eu posso olhar essa anotação minha. Opa, peraí, imóveis, quando alienação, imóveis. Alienação, autorização legislativa, licitação pública. Móveis, só licitação, mas que a doação não precisa. Por quê? Está anotado separado. Pronto. Aí você já resolve um problemão. Você tem que ler todinho a lei, tem que ler todinho um artigo, um parágrafo, um inciso. Você já resolveu simplificando. Repito, não estou dizendo que você não precisa ler a lei. Pelo contrário, eu estou falando sempre que você precisa ler. Só que a gente pode simplificar, né, fazendo esses determinados resumos que a gente faz por aqui. Vamos lá. Artigo 16, né, o nosso penúltimo artigo, vamos estudar, né, nesse vídeo aqui. O município, preferentemente, né, a venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e licitação pública. Tá? O município, preferentemente, a venda ou doação de bens imóveis, ou seja, vai vender ou vai doar bens imóveis, vai outorgar concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização, né, legislativa e licitação pública. Então, vai seguir aqui a mesma regra que a gente viu aqui no inciso 1 do artigo 15, né? Mas ele está falando, a diferença é que ele vai dizer, ele outorgará concessão, né, de direito real de uso, ou seja, vai conceder o direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e licitação pública, né, havendo doação de bens imóveis. Tá? Se for o caso de bens imóveis, tem que destacar bem imóveis para você não esquecer. Tá? Bem imóveis é outra coisa, bens imóveis, como falou, né, depende de autorização legislativa e licitação pública. Parágrafo 1º. A licitação poderá ser dispensada por lei quando o uso se destinar a concessionária de serviço público devidamente justificado. Então tá aí. Se aquele bem, né, o uso daquele bem for feito, né, por uma concessionária do serviço público, ou seja, alguém que está fazendo, né, já está ali atuando como uma concessionária do serviço público, está atuando em favor, em nome do serviço público, é dispensado a licitação. Ou seja, preste bem atenção, ele não está falando que é dispensado a autorização legislativa. Tá? O que é dispensado nesse caso, quando é destinado por lei, né? Está dizendo que a licitação poderá ser dispensada por lei, quando o uso de destinar à concessionária de serviço público devidamente justificado. Ou seja, está falando que a licitação poderá ser suspensa, ser dispensada. Tá? Ou seja, não vai precisar fazer a licitação, mas a prévia autorização legislativa, o parágrafo não está falando que vai deixar de existir. Porque se tua prova disser a licitação e a autorização legislativa poderá ser dispensada por lei enquanto se destinar à concessionária, não. O que pode, é bem claro aqui, a licitação vai ser dispensada. A prévia autorização legislativa, não. Então marca aí e lembra, licitação, quando for para concessionária de serviço público, pode ser dispensada. Claro, mas de todo modo tem que fazer o quê? A justificativa, né? Ou seja, devidamente justificado. Artigo 17, nosso último artigo de hoje, poderá ser permitido a particular, a título oneroso ou gratuito, o uso do subsolo ou do espaço aéreo no logradouro público para a construção de passagens destinadas à segurança ou conforto dos transeuntes e usuários ou para outros fins de interesse urbanístico. Veja só que é permitido a particular,
né? Ou seja, uma pessoa que não faz parte não faz parte vamos dizer assim, faz parte da questão pública, né? Não é particular, não é administração pública no caso aqui. É permitido particular a título oneroso ou gratuito, ou seja, ele pode pagar ou pode ser gratuitamente, né? O uso do subsolo, do espaço aéreo, do logradouro público para a construção de passagens destinadas à segurança ou conforto de transeuntes e usuários para outros fins de interesse urbanístico, tá? Não é para interesse próprio, é para interesse urbanístico e também para a segurança ou conforto dos transeuntes, ou seja, e usuários, aqueles que passam ali ou aqueles que utilizam aquele espaço ali que está sendo, no caso aí, utilizado pelo particular, ok? Aqui só ler mesmo e tentar memorizar essa parte que não tem muito mistério, não é só leitura mesmo. Galera, muito obrigado, estamos finalizando mais um vídeo, tá bom? Alguém pediu a história, né, de São Geraldo do Araguaia. Eu estou pesquisando, tá? Se eu achar, se eu encontrar, eu vou publicar aqui. Eu encontrei um blog e achei interessante. Eu acho que eu vou disponibilizar esse link. Eu estou vendo um link muito interessante, que é um blog, inclusive, de uma pessoa. Eu acho que eu vou disponibilizar. Vou narrar ele aqui, talvez, em áudio, né? E vou disponibilizar para quem queira ler também, porque eu achei muito interessante, achei muito boa a história. Não sei se é realmente conteúdo que se pede, mas eu achei ele, assim, ele conta aquilo que realmente eu creio que pode cair na tua prova como história, né? História, cultura da São Geraldo do Araguaia. Galera, um abraço para você, muito obrigado. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas conheçam esse canal. Um abraço para você, tchau, tchau, fui, até mais.